Cheguei, Farmas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Demorei, mas cheguei. Como estamos? Animados para a aula de hoje? Deixa eu avisar. Deixa eu ver se eu deixei alguém se avisar aqui, porque... Preparados para a aula de hoje? Pegaram papel e caneta? Separaram papel e caneta? Bonitinho. Não esqueçam de anotar as dúvidas, tá? Me mandar aqui. Se estiver na hora mesmo, no meio da explicação, vocês podem mandar aqui no chat, que aí eu já vou responder de uma vez, né? Andréia, é para uso próprio. Ai, todo mundo precisando. Ai, ai. Inclusive, eu tava falando aqui, falei com vocês daquele suplemento que eu tava testando, né? Vou falar sobre ele hoje também. Vou até colocar um post-it aqui para não esquecer. Deixa eu só... Acho que eu fiquei sem avisar alguma pessoa aqui. Deixa eu só ver. Senão o pessoal briga comigo, né? Alguém aqui já trabalha com emagrecimento, gente? Ou com estética, ou com qualquer coisa nessa área, assim, que vai ajudar? Ou vocês estão começando a mexer com isso agora? A Mila já trabalha. Ótimo. Eu sempre... algum de vocês aqui já teve problema para emagrecer? Já foi gordo ou é gordo? Né? E já teve esse problema para emagrecer? Para ver se a gente... Para a gente situar mesmo aqui, vocês entenderem como é que é. Como é que eu começo, né? Já adianto que é um ótimo ramo, tá, gente? É sensacional, tem muita procura e o pessoal, além, né, de muita procura, tem muita dificuldade. E é uma coisa que não é simples, né? A gente sabe que não é simples, mas também não é tão complexo assim. E a gente fala muito disso, a gente fala muito da força de vontade, né? E eu já adianto para vocês que força de vontade não faz tanta diferença, tá? Força de vontade todo mundo tem, né? Todo mundo tem muito. Só que uma vez eu ouvi um médico falando que força de vontade é igual balão, né? Você usa demais, daqui a pouco estoura. E é isso mesmo. Por isso que chega no momento que a pessoa decide falar, eu gosto de mim assim mesmo, eu vou continuar gordo assim mesmo. Não tô falando que é todos os casos, tá, gente? Né, que a pessoa cansou de tentar emagrecer e resolveu ficar gorda porque tentou conseguir, tentou emagrecer
né, de várias formas e não conseguiu. Não é isso. É principalmente pela mentalidade, vocês vão entender isso, tá? Bom, a nossa. Assim como a gente conversou, né, no câncer, a gente conversou na aula de câncer, a gente conversou sobre o fato do câncer ser multifatorial, né? Então, eu mostrei para vocês diversas formas com que o câncer se prolifera, né? O câncer ataca e as diversas formas que a gente tem de evitar que isso aconteça, né? E é a mesma coisa do emagrecimento, tá? O emagrecimento ele é a mesma coisa, ele é multifatorial também, tá? Porque a obesidade é multifatorial. Então, às vezes, pode ser um só desses fatores, como pode ser vários desses fatores. E aí a gente precisa justamente da anamnese bem feita. Né? A gente precisa de uma anamnese bem feita para a gente conseguir achar o que é isso, né, que está impedindo esse emagrecimento. Então, eu sempre coloco muito a parte da mentalidade. Né? Então, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou pegar um paciente de emagrecimento, porque para mim é mais fácil, eu acho que é mais fácil, né? Eu sou gorda e eu trabalho com isso, né? Para quem não sabe, eu sou modelo plus size, e isso a pessoa chega para fazer um tratamento comigo, né? E normalmente a pessoa que chega para fazer um tratamento de emagrecimento comigo é uma pessoa que chegou de outra pessoa, né? Ela foi indicada. Que eu não faço divulgação do emagrecimento, porque não é uma coisa que eu trabalho tão firme, né? Mas quando eu trabalho com isso, eu faço o melhor jeito que eu posso fazer, né? Então, eu trabalhei muito tempo com emagrecimento, mesmo não sendo uma coisa que é uma coisa que eu sou expert, né? Vamos falar assim. Não é isso. Mas, para mim, é muito mais fácil porque eu consigo entender a cabeça dessas pessoas, né? E eu peço que vocês também tentem fazer isso. Porque não é só força de vontade, né? Não é só a pessoa falar assim, agora eu vou emagrecer e pronto, acabou. A primeira coisa que eu pergunto é justamente o que levou ela a ir naquela consulta, entende? E quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu percebi que 80% das minhas pacientes, eu falo das minhas pacientes porque a maioria é mulher. Eu peguei, acho que, sei lá, de paciente homem que queria emagrecer, foram 3, eu acho, né, nesses meus 5 anos aí de consultório. Então, eu peguei só isso de homem, então quase todas foram mulheres, né? 99% aí foi mulher. Então, todas elas, quando elas chegavam lá para conversar comigo, né, a primeira coisa que eu perguntava para elas era por que elas estavam ali. Primeira coisa mesmo. Ela fala, porque eu vim para fazer o apoio, né, o auxílio para emagrecer, não sei o que, tal processo de emagrecimento que fulana de tal fez e achou muito bom e tal. Então, vamos fazer, eu queria fazer também. E aí, antes de perguntar para ela, tá, mas quantos quilos você quer emagrecer? Eu perguntava para ela por que ela quer emagrecer. Entendeu? Por que que não né, dessa forma, mas eu perguntava assim, o que levou ela até mim, sabe? O que é que fez ela acreditar que ela emagreceria comigo, né? E por que é que ela foi até mim? Por que me indicaram, né? O que foi tão diferente assim, né? Que esse paciente meu gostou e indicou para ela? E principalmente, por que ela está ali? Quando eu pergunto isso, gente, para minha surpresa, né, quando eu passei a perguntar isso, 90% das minhas pacientes estavam ali por causa de outras pessoas, entende? Então, assim, por que você precisa perguntar isso? Quer dizer que se for para outra pessoa a gente não faz tratamento? Óbvio que não, né? Só que se aquela pessoa se sentiu incomodada a ponto de querer emagrecer porque uma outra pessoa fala com ela, por exemplo, marido é 80% dos casos, tá? Então, assim, a pessoa chega para mim para conversar comigo, e aí eu pergunto para ela por que ela quer emagrecer, e a pessoa fala, porque meu marido fica falando que eu tô gorda, porque meu marido fala que eu já não tô mais tão bonita. Então, assim, esse tipo de coisa, por isso que a gente fala que a gente é um pouco psicólogo, né? A gente vai conversar com essa pessoa. Porque se você tem um paciente, que esse paciente quer emagrecer, e aí você chega ali para fazer o tratamento de emagrecimento com ele, você vai perceber que vai ter uma hora que não emagrece mais, né? É o tal do efeito platô. Não emagrece mais. E por que não emagrece mais? Porque a pessoa ela não quer.
Entende? Ela não quer emagrecer. Então, quando a gente conversa isso com o nosso paciente, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é justamente isso. Porque dentro do emagrecimento tem várias coisas. E aí a pessoa fala assim, não, eu quero emagrecer porque agora eu decidi, porque eu me olho no espelho e não me reconheço mais, porque eu sei o que é isso, né? Não quer dizer que é porque eu trabalho com isso que eu vou ficar gorda ao extremo. Eu também me incomodo. Tem épocas, igual a pandemia, todo mundo deu uma engordadinha na pandemia, então, eu dei uma olhada e falei, não, não é isso que eu quero para mim, não. Mesmo eu não querendo um corpo magro, entende? E tem isso também, vocês podem procurar isso também, que vocês conseguem muito achar isso, né? Então, além de, né, exercício, que todo mundo precisa fazer, obviamente, e a gente não pode orientar isso, né? A gente não pode falar, ah, faça uma caminhada, tal. A gente pode orientar, não. A gente não pode prescrever isso, a gente pode orientar, né? Que essa pessoa pelo menos comece com uma caminhada, mas procure um personal. Por que isso? Porque normalmente a pessoa que quer emagrecer, se ela está muito gorda, ela tem uma deficiência de alguma coisa. Porque se ela estivesse toda equilibrada, ela teria, o corpo dela se curaria, vamos dizer assim. Então ela tem deficiência de alguma coisa. Então, se você manda a pessoa fazer uma caminhada, por exemplo, não manda ela num personal, né, ou que se eu procurar uma academia, que seja, você não sabe se ela tem uma deficiência na musculatura, por exemplo. E aí ela rompe um tendão, rompe um ligamento e vai falar que você que prescreveu aquilo para ela. Então, deixe indicado, deixe orientado, mas avise essa pessoa que ela precisa procurar um profissional de educação física. A parte de nutrição, também. Só que é mais complicada a parte de nutrição. Por quê? A maioria das coisas que a gente faz em nutrição são orientações. A gente só pode fazer orientação, a gente não pode passar dieta, certo? Então, você achar uma nutricionista que bate com o seu pensamento é muito difícil. Porque aí você, por exemplo, você faz lá algumas orientações para essa pessoa, por exemplo, de tirar o glúten. Nós estudamos sobre glúten semana passada, a gente viu o quanto que o glúten é inflamatório. Então, ah, Luciana, mas a gente precisa fazer teste para saber se a pessoa é sensível. Você vai gastar R$ 2.000, talvez a pessoa gasta R$ 2.000 para fazer teste para saber se ela é sensível a glúten. Tira e testa. Tirou 15, 30 dias, melhorou a saúde, era glúten. Entende? É muito mais barato e eu aposto que se você falar isso com o seu paciente, ele vai apoiar isso, ele vai querer isso. Só que se você fala isso e o nutricionista que tem a cabeça mais fechada vira e fala assim: ah, não, mas você não precisa tirar glúten. Glúten não é veneno, né? Nutricionista mais a cabeça fechada, que é mais. Como é que fala? Que ficou mais com cabresto, né? Que não procurou se expandir, que não procurou ver coisas novas, entender realmente como é que funcionam as coisas, ele vai pensar isso. Então, se você manda para um nutricionista que não bate com a sua, né, com o seu ensinamento, o seu paciente vai ficar doido, ele não vai entender. Então, tenha esse nutricionista que é referência para você, converse com esse nutricionista, coloque para ele o que você normalmente orienta, tá? A pessoa vai te procurar, você vai orientar a pessoa a procurar ele, só que só se você tiver total segurança para indicar para ele. Se não tiver, você faz só orientação nutricional mesmo e deixa os pacientes quietos lá no lugar dele, tranquilo. E o que acontece nisso aí, né? Na nossa orientação, por exemplo, vocês vão entender, inclusive lá na fraternidade, lá na plataforma, tem lá as aulas sobre isso, né? Sobre o açúcar, sobre. Agora eu vou colocar a aula do glúten, que a gente teve semana passada. Então, vocês vão entender sobre várias coisinhas dessa, né? E principalmente sobre esses multifatores. Por que a gente fala que são multifatores, tá? Dentro desse contexto, a gente precisa pensar que para a pessoa ter uma saúde ou uma doença, né? Ela tem um triângulo de coisas, né? Que a gente precisa analisar. Por mais que ela seja multifatorial, a gente precisa olhar essa parte do triângulo, que é o que influencia uma saúde e uma doença, ou seja, que a pessoa tenha essa predisposição a ter obesidade, por exemplo. E a gente sempre precisa analisar o meio ambiente que ela vive, ou seja, se é um ambiente tóxico, então vai adiantar você falar com ela que ela precisa fazer uma dieta e o marido dela vive comendo besteira e vai comer na frente dela porque ele é ignorante, entende? Essa pessoa vai custar resistir, né? Ou então ela vai ficar extremamente ansiosa, vai ser muito pior para ela depois, né? Precisamos analisar o estilo de vida dessa pessoa. Se a pessoa é totalmente sedentária, ela não faz nada, ela não gosta de nada, ela não gosta de fazer exercício, uma caminhada, andar de bicicleta, qualquer coisa que seja que ela goste de fazer, a gente precisa analisar o estilo de vida. E, por último, mais ou menos importante, a hereditariedade, né? Não é genética, como a gente falou, né? A gente estudou nas últimas aulas, não tem nada a ver com genética, mas a hereditariedade. E o que é isso, né? A mãe dela comeu muita besteira na gravidez.
e ela hoje é obesa. Isso é hereditário, não é genético, tá? Porque veio, né, da hereditariedade mesmo. Então, é a mesma coisa você falar com a criança hoje tem asma, porque todos a família tiveram. Mas aí a avó fumava, o pai fumava, é lógico que esse menino vai ter asma. É lógico, isso é hereditário, entende? Então, assim, a gente precisa olhar esses 3 pontos, né? E analisar como é que funciona esses 3 pontos. E por que isso? Porque depende de várias coisas e a gente precisa colocar essas várias coisas aí, por aí, entendeu? Aí dentro. Então, por exemplo, a primeira coisa que você analisa do seu paciente para emagrecimento é alimentação. Como é que esse paciente se alimenta? Como é que ele come durante o dia? Como é que é a alimentação dele durante o dia? Se é uma alimentação que é equilibrada, se é uma alimentação que envolve mais carboidrato do que proteína, porque o carboidrato a gente entende que para emagrecimento a gente precisa colocar menos carboidrato do que proteína. Gente, isso é certo. Não adianta vir falar que tem que equilibrar o prato. Não tem que equilibrar o prato, tá? Se você quer emagrecer, você precisa de déficit calórico, certo? E se você come carboidrato, você só piora isso, só aumenta isso. Então, se você quer emagrecer, você precisa ter quase uma deficiência de carboidrato. Por isso que a low carb emagrece tanto, né? Mas a low carb não devia ser uma dieta, ela devia ser uma reeducação alimentar. Você aprender a comer dessa forma. Porque carboidrato hoje em dia quase tudo tem glúten, né? Então, assim, a gente precisa perguntar isso para o nosso paciente. A gente precisa ver com ele se ele realmente quer emagrecer ou se ele quer emagrecer por causa de outra pessoa. Precisamos perguntar qual que é o peso que essa pessoa quer chegar, porque assim, de nada adianta que a gente fazer aquele IMC, né, e ver que a pessoa está obesa e que ela tem que perder 50 quilos, por exemplo. Mas aí a pessoa se olha no espelho e fala assim, não, eu acho que uns 20 quilos tá bom. Então pronto, você não vai conseguir fazer essa pessoa perder 50 quilos, porque ela não quer perder 50 quilos. Ela quer perder 20, entende? Então não adianta. Toda parte de emagrecimento, tudo que é emagrecimento, você vai mudar aquela pessoa. Você precisa conversar com ela para saber o que ela quer. Se você vê uma pessoa obesa e essa pessoa obesa ela devia perder pelo menos 50 quilos e ela fala que ela precisa de perder 5, você tem que fazer ela perder 5 e pronto, acabou. Entendeu? Você quer perder só 5 quilos? Então tá, então nós vamos fazer uma orientação aqui nutricional. Vamos fazer o suplemento nutricional, explica para ela direitinho como é que vai fazer e pronto. Entende? Não adianta você querer que ela, a não ser que ela te pergunte quanto você acha que eu preciso perder. Se tá tudo discrepante, né? De você acha que ela deve perder 50 e ela acha que tem que perder 5, você explica para ela, né? Você fala, não, eu acho, né, pelo cálculo aqui, que você deveria perder 50 quilos, mas se você quer perder só 5, quer dizer que você não se incomoda com o seu corpo do jeito que tá. Você só quer emagrecer um pouco. Então, pronto, eu acho que você tem que perder aí entre os 8 e 10 quilos, porque aí você consegue ir convencendo ela quando ela vai perdendo, entendeu? Bárbara, eu acho que sim, porque ninguém reclamou até agora. Eu acho que foi a sua internet. Então, dentro do emagrecimento, a gente precisa pensar nessa parte. Então, a primeira coisa é a alimentação, tá? Pergunta sobre alimentação. Pergunta sobre a questão de ansiedade, tá? Ansiedade está ligada a sono, que está ligada a estresse. Por que isso? Quando a gente está estressado, a gente aumenta a nossa vontade de comer, porque a gente ativa o hipotálamo. E aí, o hipotálamo, o hipotálamo é aquela parte do órgão, é aquela parte do cérebro, né? Que a primeira parte dela é responsável por regular o apetite, e a segunda parte dela é responsável por regular a fome, tá? A fome é uma necessidade física. A fome é o que realmente você precisa, né, comer ali. O apetite não. O apetite é o desejo. Então, quando você estressa, você estimula a parte do hipotálamo que te dá, que abre o seu apetite, não é a sua fome. Então, por isso que muita gente come quando está ansioso, né? A pessoa está nervosa, come, está ansiosa, come, está triste, come, tá tudo come. Por quê? Porque ela tem essa maior predisposição a desenvolver o hipotálamo, nessa parte que regula o apetite, tá? E aí, dessa parte de ansiedade, nós temos o sono. O sono reparador, que é um sono de pelo menos 7 horas direto, é um sono reparador, as pessoas não têm hoje em dia mais. Então, acho que nem vocês aqui que vão trabalhar com isso não têm esse sono de 7 horas direto.
né? Sempre acorda para ir no banheiro, que é errado. A gente tinha que dormir pelo menos 7 horas direto. O pessoal fala 8 horas, porque é 8 horas contando com essas idas no banheiro, né? Essas acordadazinhas que a gente dá de madrugada para ir no banheiro, mas isso é errado. Tinha que dormir direto, tá? Então, assim, o sono reparador é imprescindível para isso, tá? Imprescindível para o emagrecimento. A gente tem que ver se a pessoa quer emagrecer por estética, ou seja, se é mais importante para aquela pessoa emagrecer na balança ou emagrecer esteticamente, fisicamente, olhando no espelho, né? Perder medidas. A gente precisa saber disso, porque a gente precisa saber para identificar se ela vai querer um tratamento estético ali, né? Se ela vai querer que você indique alguma coisa para ela fazer, né? E aí vai mais uma parceria, né? Que seria com o esteticista, ou até você mesmo trabalhar com a estética, né? Quem quer fazer pós em estética e fazer estética avançada, né? Fazer farmácia estética. Nós temos a parte que é a principal para mim, né? Igual a gente conversou sobre o glúten, que é a parte do intestino, né? A disbiose. A disbiose é esse desequilíbrio que tem na flora intestinal, né? Que da mucosa intestinal e da flora intestinal. E praticamente todo mundo tem disbiose, porque a gente não toma probiótico, né? A gente acha que o Yakult funciona e não funciona, iogurte funciona e não funciona. Então, a gente precisa pensar primeiramente nisso. Por quê? Se você pega hoje, gente, a quantidade de bactérias que nós temos no nosso sistema digestivo e as bactérias que nós temos no nosso organismo, nós temos muito mais bactérias no sistema digestivo do que no organismo. Se a gente for analisar, nós somos 90% bactéria. Então, como que a gente não liga para isso? Entende? A parte do intestino, vocês terem ideia, 80% da serotonina é produzida no intestino. Então, a pessoa está lá depressiva, né? Às vezes está lá depressiva e é uma falta de um intestino bem, com a flora bem abastecida, vamos dizer assim, entende? Então, às vezes, o uso de probióticos tira uma pessoa da depressão. Então, o intestino é a principal coisa que pode ser causa de não emagrecimento, tá? Então, é a que a gente tem que olhar também para a gente fazer a suplementação justamente nesse lugar. Temos o estresse oxidativo, né? Que é o que eu já falei com vocês, dos radicais livres. Então, o nosso organismo está preparado para o estresse oxidativo, está preparado para os radicais livres. Ele não está preparado para o estresse oxidativo. E é o que a gente mais vive hoje, é o estresse oxidativo. Então, a gente precisa ter esse controle, né, do estresse oxidativo, das espécies reativas de oxigênio, né, para a gente conseguir normalizar um organismo, tá? Temos também um fator que é muito importante também, que é a falta de água. Gente, eu já peguei paciente minha que tomava 1 copo de água por dia. Você acha que 1 copo vai fazer diferença na vida daquela pessoa? Não adianta. Às vezes a pessoa está inchada, né? E ela não percebe que aquilo é por causa da falta de água. Às vezes a pessoa toma 3 copos de água, ela acha que ela tomou muito, entende? Então, assim, a água, ela é extremamente importante, principalmente no primeiro processo que a gente vai aprender aqui, que é o processo de detoxificação. A gente precisa aprender isso, porque é isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai falar com a pessoa, né? Se a gente falar com o nosso paciente, olha, é assim, né, que você vai conseguir emagrecer. A água, o nosso organismo é 70% de água, né? As nossas células, elas são 80% de água. Então, se você não dá água, você não dá alimento para o organismo não trabalha, entende? Então, isso é multifatorial, essas coisas. É tudo que está no nosso organismo, ele precisa ser trabalhado. Não é só você virar e falar assim, olha, para a gente emagrecer, você precisa comer menos e tomar muita água. Não é só isso. Você precisa regular intestino, você precisa regular ansiedade, tá? Por mais que a pessoa fale, mas eu não como quando estou nervosa. Sempre tem isso. Sempre tem aquela pessoa que fala assim, eu não aguento não comer doce, eu preciso comer doce. Isso é ansiedade. Eu não fico sem o meu docinho. Isso é ansiedade. Entende? Eu de noite eu assalto a geladeira. Isso é ansiedade. Porque até sem fome você come. Então, vocês entenderam por que é que muitas vezes o medicamento Sibutramina não resolve? Porque a Sibutramina, eu não sei se vocês já tiveram pessoas que vocês conseguiram conversar sobre isso, mas eu já testei a Sibutramina. Eu já tomei Sibutramina para testar, para ver como é que era a reação que a gente tinha. Na época eu nem queria emagrecer. Então eu tomei a Sibutramina durante 15 dias para saber como é que era. E, gente, é muito estranho. É muito estranho. Porque a pessoa que toma a Sibutramina, ela fica sem fome, literalmente sem fome. A pessoa fica sem fome, só que não tira a ansiedade.
Muito pelo contrário, a sibutramina, ela aumenta a ansiedade. Por isso que muitos médicos hoje associam sibutramina com fluoxetina, que é, né, pior ainda. Mas a sibutramina não tira a ansiedade. Então, a pessoa que ela come por ansiedade, ela não vai emagrecer, entende? A sibutramina, ela te faz ter nojo de comida, pra vocês terem ideia. Tipo assim, você sabe que tá na hora de você comer, e aí você fala assim, deixa eu ver o que tem na geladeira para comer. Aí você abre e fala assim, não quero. Aí fecha a geladeira. Pronto, acabou. Você não quer, você não come. É isso que é a sibutramina, por isso que a pessoa emagrece. Só que as trilhares de coisa que ela traz é muito pior. A pessoa fica doida, a pessoa tem alucinação, tem muita ansiedade, o sono fica horrível. Então, assim, você resolve uma coisinha só, que é essa da fome. E isso não resolve o emagrecimento, a não ser que a pessoa tome isso pro resto da vida, ela vai morrer mais cedo, né? Então, vocês já viram casos de pessoas, até, inclusive, que se matam tomando sibutramina, porque a pessoa realmente a gente fica doido. Então, assim, não adianta você tratar uma coisa só, entende? Não adianta você tomar uma coisa para tirar a fome. Essa coisa não tira a ansiedade, essa coisa não regula a sua flora intestinal, essa coisa não diminui a quantidade de radicais livres que você tem no organismo. E principalmente se essa coisa não te desintoxica. Porque você está desintoxicado, você está intoxicado. Quando a pessoa ela está gorda, ela está intoxicada. E por quê? Os radicais livres, eles têm afinidade por tecido adiposo. Então, eles se adaptam mais fácil e se alocam no tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, ou seja, quanto mais gorda a pessoa mais inflamação ela tem. Então, o que você tem que fazer? Desinflamar essa pessoa, certo? Mesmo que essa pessoa, por exemplo, se você pegar um caso, por exemplo, de uma modelo plus size, que não quer emagrecer, por exemplo, mas quer uma saúde melhor, você precisa pensar nisso. Eu preciso desinflamar essa pessoa, não necessariamente fazer ela emagrecer. Mas só de você desinflamar, você dá mais saúde para essa pessoa. Entende? E aí, obviamente, você precisa pegar o caso da sua paciente. Quer emagrecer rápido, quer emagrecer no tempo certo, aí depende da paciente que você vai pegar. E quando você pega essa paciente que quer emagrecer rápido, é muito mais difícil, né? Obviamente. Se você faz um processo ali de emagrecimento durante um ano, essa pessoa consegue ver muita diferença. Mas durante um mês quase não dá. Então, só que aí o que você faz? Você não pode perder esse paciente, né? Você não pode perder esse paciente que quer emagrecer em um mês. Então, o que você faz? Você faz o extremo com ele, entende? O que é esse extremo? Por exemplo, eu não passo dieta, igual eu já falei com vocês. A gente não passa dieta, a gente só passa orientações nutricionais. Só que a gente passa as orientações, a gente passa indicações. Né? Então, por exemplo, eu faço muito a parte de trocas alimentares. Eu ensino as trocas alimentares para essa pessoa, para o meu paciente. Eu ensino para ele que ele, por exemplo, óleo de canola, né? Todo mundo hoje usa o óleo vegetal, certo? O óleo de canola, gente, que é esse óleo normal de que a gente acha aí no supermercado para comprar. Óleo de canola é o pior veneno que você pode colocar na sua vida, tá? Por quê? Você já ouviu falar de óleo de coco, óleo de, sei lá, qualquer coisa, óleo de uva, óleo de. Tudo isso existe, certo? A canola, ela não existe. Não existe canola. Canola significa Canadian Oil Low Acid, que é óleo canadense de baixa densidade. Então não existe canola, entende? É uma coisa, é um óleo criado para, sabe, para você usar na sua cozinha. Então você usa ele, ainda guarda ele, ou seja, você está comendo um veneno que envenenou mais ainda quando você esquentou ele. A gente faz muito isso com batata frita, né? A gente faz a batata frita que usa muito óleo e guarda aquele óleo ali. Então, isso é o pior veneno que a gente pode consumir. Então, eu faço essas trocas com os meus pacientes. Eu falo, olha, ao invés de você consumir o óleo de canola, troca por banha de porco. Banha de porco é muito mais saudável. Por isso que a sua avó usava isso. Porque é gordura animal. Você é o quê? Animal, entendeu? Por mais que você não seja um animal irracional, mas o seu metabolismo é muito mais parecido com o do porco do que com o vegetal. Por isso que a gente absorve só 30% dos nutrientes dos vegetais. A gente não absorve mais do que isso. Então, o animal, por isso que a gente absorve muita proteína, muita gordura animal. Por que a gordura animal não faz mal para a gente? Porque é natural isso, entende? Então, a banha de porco é muito, mas é muito, muito, muito mais saudável que qualquer outro óleo. Depois da banha de porco, nós temos o óleo de coco, né? O óleo de coco é até mais caro. A banha de porco a gente consegue fazer, inclusive, com, como é que fala? Toucinho de barriga. A gente compra toucinho de barriga. Inclusive, aqui em casa a gente faz assim. A gente compra o toucinho de barriga no açougue, frita ele na panela de pressão, aí fica aquele óleo, a gente guarda aquele óleo. Aí ele condensa quando tá mais friozinho, né?
ele condensa e forma uma pasta mesmo, como se fosse a banha de porco mesmo comum que a gente comprava antes, né? Então, faz essas trocas alimentares, orienta esse tipo de coisa, entende? Orienta essa troca do açúcar, por exemplo. O açúcar é o maior vilão que a gente pode ter na vida. Ah, Luciana, eu não consigo tomar meu cafezinho sem açúcar. Ótimo, então troque açúcar. Porque também você é inteligente, né? Você é farmacêutico, você é inteligente. Você não vai fazer uma troca para adoçante, né? Que é muito pior. Melhor comer açúcar do que adoçante, né? Já que o adoçante vai te dar um câncer, vai te dar um Alzheimer. Então, use o açúcar, né? Já que é para você trocar. Não consegue viver sem? Beleza. Só que troca com um açúcar mais natural. O açúcar mascavo, por exemplo, é o perfeito. Dos males, o pior. Dos males, o menor, né? Dos males, o menor é o açúcar mascavo. Por quê? O açúcar mascavo é quase in natura. Do açúcar mascavo para o açúcar cristal, já tirou ali quase 90% dos nutrientes. Do cristal para o refinado, já não tem nutriente nenhum. Não tem nutriente em açúcar refinado, não tem nutriente em açúcar cristal. O açúcar que é mascavo, ele ainda tem uma ajudinha ali, né? Ele tem ainda nutrientes ali. Então, é menos ruim do que você comer um açúcar cristal. Então, essas orientações de troca eu faço muito, né? E eu espero que você esteja anotando isso aí, porque a gente precisa colocar essa parte na alimentação, tá? Então, por exemplo, orientação de troca de alimento, troca o óleo, troca açúcar, o arroz, tá? O arroz, por mais que ele não tenha glúten, mas ele é um carboidrato e é um carboidrato simples, ele não tem nutriente nenhum e a gente ainda não absorve, porque é vegetal, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de consumir o açúcar, faça arroz de o açúcar. Ao invés de consumir o arroz, né, faça o arroz de couve-flor. Eu não sei se vocês já comeram arroz de couve-flor, gente, é uma delícia. É uma delícia. Faz arroz com feijão, fica parecendo que é arroz com feijão, entendeu? O arroz com couve-flor é muito fácil. Você rala a couve-flor e cozinha como se estivesse cozinhando arroz. Ela é mais dura, a couve-flor é mais dura que o arroz, demora um pouquinho a mais, gasta mais água um pouquinho aí, mas é muito gostoso e é muito mais saudável. Você pode comer sem culpa, porque a couve-flor é igual repolho. Elas são consideradas zero caloria, né? Por que é considerado zero caloria? Elas têm calorias, vamos supor que é 100 calorias. E aí você come 100 calorias de repolho, só que seu organismo gasta 200 para queimar o repolho. Então é como se você não tivesse ingerido calorias, entendeu? Então faça essa troca. Ou então pela quinoa. A quinoa, gente, ela é um dos alimentos mais nutritivos do mundo, tá? A quinoa, ela tem a quantidade de nutrientes que é equiparado com o ovo. Pra vocês terem ideia, o leite materno, ele é o alimento mais saudável do mundo, certo? Primeiro o leite materno, depois é o ovo, tá? Não existe nutriente mais saudável, não existe alimento mais saudável no mundo para nós do que o ovo. O ovo é o segundo alimento mais nutritivo, só pede para o leite materno, ou seja, para nós hoje, né, seria o ovo. Depois disso é o óleo de coco, tá? O óleo de coco, ele é o terceiro, né, alimento mais nutritivo do mundo, tá? E quem falar que óleo de coco engorda não conhece sobre óleo de coco, não sabe. O óleo de coco ele é constituído, né, de ácido graxo de cadeia média. Então ele não vai ser absorvido pelo tecido adiposo, tá? Ele vai queimar o tecido adiposo. Então ele vai ser termogênico, é diferente, é completamente diferente, né? Depois do óleo de coco nós temos a quinoa. Então a quinoa, ela tem muito paciente meu que depois que acaba o processo de detoxificação, que é o que eu faço primeiro, que eu troco, né? Eu peço a pessoa para trocar o arroz pela quinoa, o pessoal não para de comer a quinoa, o pessoal continua comendo. Então é mais difícil de achar em cidadezinha pequena, por exemplo, mas acaba achando, tá? Aí depois da quinoa tem azeite de oliva e cúrcuma, tá? Que são os alimentos mais nutritivos, por isso que a gente usa cúrcuma em tudo, né? Inclusive, eu vou colocar para vocês também aqui do azeite, tá? O azeite, a gente não pode consumir ele do jeito errado também. Como é que é o jeito errado, né? A gente não pode fritar com azeite e nem colocar no forno com azeite, tá? Ou senão o azeite ele vira um veneno. O azeite, a gente precisa comer ele da forma cru. Ou seja, se a gente pegar o azeite e jogar na comida mesmo, no prato mesmo, você vai consumir ele da melhor maneira possível, tá? Mas precisa ser o extra virgem e que esteja em vidro, tá, gente? Porque se estiver na lata, a lata libera metal, tá? E é ruim que você vai se intoxicar com isso, tá bom? Então, dentro do azeite, né, dentro dos alimentos, nós temos esses aí, e a cúrcuma, que é a última, que eu sempre indico em tudo que eu faço, né, que a cúrcuma, para mim, é um dos melhores nutrientes que a gente pode colocar no nosso organismo. Então, com todos esses fatores, né, a gente pode colocar aí que tudo o que a gente come, né,
que vai para o nosso intestino, que a microbiota vai produzir através daquele alimento. E isso é o que vai fazer o nosso corpo ser o que ele é. Então, tudo que você for comer, você pensa nisso, pensa como que vai fazer diferença no seu organismo, entende? Na sua microbiota. E explica isso para o seu paciente, tá? Principalmente essa parte do intestino, que muita pessoa não entende muito, né? Essa parte de colocar isso no intestino, né? De colocar a culpa disso no intestino. E aí, dentro disso, a gente também precisa pensar na tireoide, tá? Por que a gente precisa, por exemplo, suplementar alguns minerais, algumas vitaminas aí? A tireoide, por exemplo, que é um dos fatores que causa um hipotireoidismo subclínico, né? Que é o que impede uma pessoa de emagrecer, e a gente não sabe por que é, porque os exames são todos normais. A falta de selênio, por exemplo. A falta de selênio, né, quando o selênio está no organismo, o T4 consegue transformar em T3, né? E na tireoide, né? Então, o selênio, ele deixa fazer essa transformação e faz isso com mais facilidade. Quando não se tem selênio no organismo, o T4 não consegue se transformar em T3. Então, consequentemente, você vai ter o hipotireoidismo aí, tá? E até sem saber isso, né? Até se você tem a falta, normalmente todo mundo tem falta de selênio hoje. Então, se você não consegue um exame, por exemplo, faz o exame tudo normal, a gente consegue saber por isso, né? Porque a gente tem falta de selênio. Na parte de ansiedade, de sono, a gente pode olhar muito bem, a gente pode indicar que a pessoa durma melhor. E como que ela consegue dormir melhor? Primeira coisa, você precisa pensar o seguinte: você lembra daquele ditado lá que fala do tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Ou seja, se possível, nem jantar, né? Isso porque quando você faz esse tipo de coisa, ou seja, quando você faz um jejum, né? E não estou falando de jejum intermitente, vocês podem até indicar jejum intermitente, tá? Que a pessoa comece um jejum intermitente, que ela vá no nutricionista que indique jejum intermitente, porque realmente faz muito bem para a saúde, principalmente para evitar câncer, tá? O jejum intermitente é ótimo. E para o emagrecimento também, tá? Ajuda muito porque ele te ajuda a controlar a sua alimentação, e é sensacional isso, tá, gente? Eu falo que eu faço todos os dias. Eu faço todos os dias 16 horas e uma vez por semana eu faço 24 horas, tá? E é sensacional. A gente consegue muito olhar para uma besteira e falar assim, não, eu não tô com fome, não vou comer. Né? Isso não me faz falta. E realmente, eu não tô falando que eu não como besteira, tá, gente? É só né, quando aparece uma época, um aniversário que eu como, mas a gente não fica pensando nisso o tempo todo. O jejum ajuda a controlar o pensamento, né? Ajuda a controlar o apetite, o desejo. Mas aí, como é que a gente consegue controlar isso? A gente precisa que a pessoa durma bem. Como que a pessoa vai dormir bem com o estômago cheio? Já testaram fazer isso? Comer e dormir é horrível. Você não dorme direito, você tem pesadelo, você fica pesado, ainda acorda com o estômago doendo ainda. Então, indique essa pessoa a não comer antes de dormir. Ou se for comer alguma coisa, por exemplo, eu janto 6 horas e durmo 10. Tá, beleza, então janta uma sopa. Janta ali sei lá, um biscoitinho de aveia. Jante alguma coisa que não seja pesado. Porque quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ver como é que tudo interligado, né? Quando a gente come muito, a gente come alguma coisa, você vai comer um lanche, você vai jantar, por exemplo, e você vai jantar igual você almoçou, né? Arroz, feijão, carne, batata frita e salada, que seja. Mas aí você comeu muito. Quando a gente come muito, o que a nossa glicose pós-prandial faz? Sobe. Ou seja, a gente é um pouco diabético aí algumas horas por dia, certo? Se você medir sua glicose quando você acaba de comer, vai estar absurdo, você vai achar que você é diabético. Então, quando a gente come, a nossa glicose pós-prandial, ela aumenta, certo? Quando ela aumenta, ela não deixa o nosso organismo produzir o hormônio do crescimento, tá? E quer dizer que você não vai crescer? Não. Mas o hormônio do crescimento, ele não faz só isso. O hormônio do crescimento, ele mantém a juventude, ou seja, você com deficiência de hormônio de emagrecimento, você envelhece mais rápido. Esse hormônio do crescimento que transforma gordura em músculo, tá? Então, ele transforma a banha em músculo. Então, a falta desse hormônio, você não vai fazer essa conversão. E ele também aumenta o sistema imune. Então, quando você está com essa glicose pós-prandial alta, você não produz o hormônio do crescimento. Consequentemente, quanto mais você não produz, mais você não tem as coisas, os benefícios dele, certo? E outro fato de dormir bem é justamente a noite em si.
Nós temos muito costume de ficar no telefone até de noite, né, de deixar o telefone do nosso lado, tudo a gente pega o telefone para olhar, e isso a gente não consegue desligar, vamos dizer, desligar não, ligar, né, a nossa glândula pineal. O que é a glândula pineal? É a que é responsável por produzir a melatonina, tá? A melatonina, ela é o hormônio que regula o sono, que te dá o sono, que te faz o seu sono ser reparador, e faz milhares de coisas. Ela é boa para cardíaco, né? Ela diminui não, ela regula débito cardíaco, ela regula a pressão arterial, ela regula a queima de células de gordura quando você precisa de uma reserva maior, várias coisas. Então, a glândula pineal não produzindo melatonina, você não tem um sono reparador. E se você não tem um sono reparador, você não emagrece. Porque é no sono que o organismo libera as toxinas que tem no organismo. Então, se você está intoxicado, seja por metais pesados ou por qualquer coisa, o seu organismo não consegue trabalhar, tá? Então, quando você desliga as coisas, então, por exemplo, agora, 8h20, né? Quando der, por exemplo, 9 horas, começa a desligar as luzes, sabe? Desliga o telefone, coloca o telefone para carregar, deixa ele lá carregando até amanhã, até a hora que ele despertar, né? Vai desligando as luzes, tá? Para mostrar para a glândula pineal que é à noite. Por quê? Porque essa glândula pineal, quando ela vê claridade, ela para de produzir melatonina. Então, por isso que a gente acorda cedo, por isso que a gente acorda de manhã, por isso que a gente dorme de noite. É o nosso organismo. A gente tem um ciclo que chama ciclo circadiano. Então, se você ativa a sua pineal com o escuridão, porque a pineal só trabalha no escuro. Então, se você não ativa ela para trabalhar no escuro, ela não produz melatonina e, consequentemente, você não tem um sono reparador, tá? E isso é uma das coisas que a gente utiliza, inclusive, como forma de melhorar o sono, né? De melhorar o sono e melhorar o emagrecimento também, tá? Dentro disso, a gente precisa lembrar muito da parte que eu falei da hereditariedade, tá? A parte da hereditariedade, a gente precisa lembrar que nós temos a genética e a epigenética, e a gente precisa explicar isso para o nosso paciente também, tá? Por que eu falo com vocês que a minha consulta é 2 horas? Por isso, porque eu explico tudo para o meu paciente, tá? Eu explico tudo para ele porque ele não vai sair do meu consultório pensando assim, mas se eu comer um docinho não faz mal, né? Faz. Se você quer emagrecer, vai fazer diferença sim, tá? Faz diferença sim. Emagreça e depois você coma o seu docinho, entende? Se a pessoa quer muito emagrecer, faça isso com ela. Então, a gente precisa lembrar o nosso paciente sobre isso, né? A gente precisa lembrar ele que a genética, a gente não é refém da nossa genética, a gente é refém da epigenética, né? E o que é epigenética? A epigenética é o que estuda hoje os genes que são, como é que fala? As expressões gênicas, né? Então, já viram várias vezes gêmeos que são univitelinos, né, idênticos, e são diferentes. Um é gordinho, o outro é magro, um é bem forte e o outro é magro, sabe? Sempre é assim, sempre tem uma diferença, a não ser que eles morem juntos na mesma casa e façam as mesmas coisas. Por quê? O que estimula, o que faz expressão gênica são os alimentos e os nutrientes durante a vida. Então, você pode pegar 2 irmãos completamente iguais, né? Os gêmeos univitelinos, e colocar eles em ambientes diferentes, o ambiente mais estressante para essa pessoa, para esse gêmeo 1, por exemplo, o ambiente mais estressante para essa pessoa, estilo de vida sedentário, não tem hábitos saudáveis, come fast food, e você pega o gêmeo 2, que vai para academia, que trabalha com o que gosta, que dança, que come coisas saudáveis e tal, você vai ver que o corpo é completamente diferente. Entende? Então, isso não quer dizer. A genética não influencia nisso, entende? Só que se essas duas pessoas fumam, né? E os pais fumavam, os avós fumavam, os bisavós fumavam, provavelmente eles têm o gene do câncer de pulmão. Então, os dois vão desenvolver câncer de pulmão, independentemente de quão saudável seja o gêmeo 2, entende? Então, isso é genética e epigenética, tá? Predisposição, né? A epigenética, ela te mostra onde que é o seu elo mais fraco. Então, por exemplo, se você puxa corrente, né? Eu já falei esse exemplo para vocês. Se vocês puxam uma corrente, por exemplo, o elo mais fraco rebenta, certo? Qual que é o elo mais fraco da sua família? Você perguntar isso para o seu paciente. Minha família tem muito, engorda muito a região da barriga. Na minha família é muito região do quadril. Na minha família o pessoal morre muito de diabetes. Então,
vocês já estão achando ela mais fraca, essa pessoa, tá? Então, a gente precisa pensar nisso e colocar os alimentos funcionais para isso. O que é o alimento funcional? É aquele alimento que vai ser nutrigenômico, tá? Ou seja, ele vai estimular a expressão dos genes através do alimento, entende? Isso chama nutrigenômica, tá, gente? É muito legal estudar genômica porque é muito complexo, assim, mas é legal. Então, os alimentos que a gente consegue colocar, a gente consegue fazer essa expressão dos genes. Então, a gente consegue colocar se a pessoa vai ser saudável ou se ela vai ser doente. A gente consegue separar isso, tá? E aí, dentro do emagrecimento, a gente coloca isso como o fator. O que é que te fez engordar? Tem gente que vai no meu consultório que já emagreceu umas 4, 5 vezes, tá? E agora tá mais difícil, por isso que a pessoa me procurou, né? Porque é diferente. Então, assim, realmente, a primeira vez que a pessoa tenta emagrecer é muito fácil. A segunda vez é um pouco fácil. A terceira vez é um pouquinho fácil. A quarta já é um pouquinho difícil. A quinta já é mais difícil. E é sempre assim, só piora. Por isso que, quando chega lá no 60, a pessoa não consegue emagrecer mais. Entende? Porque ela já tentou tantas vezes, tantas coisas e tantos que ela não consegue mais. Entende? Então, a pessoa não tem isso na cabeça, se ela não tem isso em mente, todas essas coisas que pode estar acontecendo com ela, se não for sono, é estresse. Se não for estresse, é falta de água. Se não for falta de água, é alimentação errada. Se não for alimentação errada, é o glúten. Se não for o glúten, é intoxicação. Então, isso tudo precisa estar na cabeça dela para entender, tá? E aí, a gente precisa entender, né? Colocar essa pessoa para entender por que ela precisa de suplementos para isso. Todo mundo vai precisar. Todo mundo precisa de suplemento e você precisa colocar isso na cabeça de todos os seus pacientes, que todo mundo precisa de suplemento, tá? Pra vocês terem ideia, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Há 100 anos atrás, por exemplo, você poderia atravessar uma avenida de São Paulo sem olhar para os lados. Você poderia estar conversando e atravessar uma avenida de São Paulo, certo? Hoje você consegue fazer isso? Você pode até conseguir, mas não vai ser, né? Não vai ser sem sufoco, né? Vai ser com muita emoção, né? Você atravessar, você olhar para os lados, provavelmente você vai ser atropelado. Então é isso que acontece. É muita coisa que evoluiu, que cresceu. Consequentemente, tem muito mais carro, tem muito mais indústria, tem muito mais poluição. Então, o alimento ele não consegue mais. Ele não consegue mais suprir a sua necessidade. Então, por isso que você precisa de suplemento, tá? Então, por isso que a gente sempre justifica isso para o nosso paciente, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Gente, pode começar a fazer pergunta aí, tá? Porque eu estou falando, já tem quase 50 minutos que eu estou falando. E eu já vou entrar na parte de como que a gente faz o tratamento, né? Como a gente faz o emagrecimento e como que a gente consegue prevenir depois que a gente faz o paciente emagrecer, tá? Então, podem bolar as perguntas aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu anotei aqui. Acho que não, acho que eu falei tudo. Eu vou anotando aqui, gente, para não esquecer, né? Para falar com vocês sobre as coisas. Eu vou anotando tópicos, assim, para não esquecer. E aí, quando eu vejo, eu pulo de um tópico para outro sem nem respirar, né? Porque senão eu acabo perdendo raciocínio também, isso é horrível, porque eu custo pegar raciocínio de novo. Eu tenho hiperatividade, tá, gente? Então eu custo focar. Eu custo focar num negócio, igual quando eu tô dando aula, eu tenho que dar aula direto. Porque senão eu deixo. Aí, eu fui ler o comentário da Tamires aqui, eu perdi meu raciocínio. Ai, gente, é terrível. Não, Tamires, eu tava falando da avenida. Eu tava falando da avenida só o fato da, de por que a gente precisa de suplementação, né? Antes, há 100 anos atrás, a gente podia atravessar a avenida sem olhar para os lados, né? Em São Paulo, em Belo Horizonte, nas capitais, por exemplo. A gente podia muito bem passar e sem olhar para os lados. Hoje, você não consegue fazer isso. Entendeu? É a mesma coisa do suplemento. Com tanta evolução, né? Tanta indústria que foi crescendo, muita gente que foi
foi utilizando, a alimentação foi sendo muito consumida, os solos nossos hoje são pobres, né? E a gente absorve pouco de vegetal, a gente absorve pouco nutriente, e a gente está em constante, vamos dizer, ataque aí de poluição, de radicais livres, entendeu? Então, quando a gente vai justificar para o paciente isso, por que é necessário o suplemento hoje, né? É por isso, entende? Tenta explicar dessa forma, assim. Eu sempre coloco esse exemplo da avenida porque é sensacional, né? A pessoa começa a pensar isso. Realmente, antigamente não era desse jeito, né? Por que a minha avó não preocupava com glúten? Por que minha avó sempre comeu bolo? Porque não tinha glúten na época da sua avó, entendeu? O glúten foi plantado em 1970. Em 1970, sua avó tinha quantos anos? Entendeu? Então é muito, é muita. A gente precisa colocar essas coisas na cabeça da pessoa para que a pessoa entenda que não é só um ponto que ela precisa olhar, entendeu? Qual a lista de situações, Bárbara? Não lembro. O que eu falei? O que pode influenciar na obesidade? Ah, tá. Alimentação errada, né? Alimentação, por exemplo, com muito carboidrato à noite. Então, alimentação desequilibrada. Não quer dizer que a alimentação desequilibrada, gente, é falta de vegetal, tá? Às vezes é só excesso de carboidrato mesmo e falta de proteína. A gente precisa ter muita proteína na alimentação. Ansiedade, sono errado, né? Sono que não é reparador, estresse, né? Pode influenciar também. A própria estética, né? Pode influenciar. A disbiose, que é o intestino, né? Que é esse desequilíbrio tanto da flora quanto da mucosa intestinal. O estresse oxidativo, tá? Que é o excesso de radicais livres né? No organismo. E você falou glúten, intoxicação e água, tá? É isso mesmo. São vários fatores, né? E a gente precisa analisar tanto o meio ambiente que a pessoa vive, ou seja, se, né, vai influenciar o fato dela ser casada e o marido adora comer besteira, o marido é magro, adora comer besteira e fala dela, né? Ou seja, isso é um ambiente tóxico. A pessoa vai ficar extremamente estressada, né? Ela vai querer comer a besteira, porque todo mundo quer comer besteira, porque vicia, e ela não vai conseguir emagrecimento, né? Então, precisa olhar isso também. Precisa olhar estilo de vida, para saber se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, né? Se a pessoa tem o costume de tomar refrigerante na hora do almoço. Ah, é só final de semana. Final de semana também é errado. Só final de semana que eu sempre tomo uma cervejinha com um churrasquinho, também engorda, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar isso tudo, por quê? A primeira orientação que a gente precisa fazer para a pessoa é o seguinte: olha, você quer emagrecer? Não quer? Tá, beleza. Então, nós vamos fazer um teste de um mês. Fica um mês sem tomar sua cervejinha no final de semana, sem ficar comendo carne com pão de alho, com vinagrete, com 500 coisas que come no final de semana. Para de tomar refrigerante durante um mês. Tenta fazer um teste com essa pessoa. Sabe por quê? Não é só um mês isso. Mas eu falo por experiência própria. A pessoa veio para mim e fala assim: ó, nós vamos fazer um emagrecimento, seu emagrecimento vai ser durante 6 meses. Eu falo: ah, não, pelo amor de Deus. 6 meses para emagrecer, gente? Não, não, quero não. Então, assim, a gente precisa colocar a pessoa um negócio, uma coisa imediata. Porque realmente a pessoa consegue emagrecer com um mês. Ela não consegue emagrecer 20 quilos saudavelmente, né? Ela consegue até emagrecer se ela ficar sem comer todos esses dias. Mas ela não consegue emagrecer uma coisa absurda em um mês. Mas ela já consegue ver muita diferença no organismo. Quando você muda essas coisas todas, você consegue mudar o organismo dela, entendeu? Então, por isso que eu falei as orientações, né? Você faz as orientações alimentares. Então, você coloca tudo que a gente colocou aqui de troca alimentar, de fazer igual, por exemplo, a primeira coisa que eu faço aqui, né? Que é a detoxificação, né? Que eu faço com a pessoa. Eu faço toda uma tabelinha. Eu vou mandar, inclusive, vou mandar na plataforma, tá? Lá na fraternidade. Eu faço uma tabelinha, por exemplo, que eu coloco para a pessoa fazer durante 6 dias, que é vamos colocar uma detoxificação mesmo, é uma limpada, né? Tanto no organismo quanto nos hábitos dela. Então, a pessoa está acostumada a comer muito, comer besteira, comer doce.
ela vai começar a tomar suco, mesmo que não seja uma coisa tão saudável assim, mas o suco ajuda bastante, um suco de couve, né, um suco que tenha fibras ali, não bate, não penere o suco, essas orientações assim, entendeu? Então, faça as orientações nutricionais, essas orientações de alimentar, né? Nossa Senhora, estou confundindo as palavras tudo hoje. Essas orientações alimentares para que você consiga um êxito no que você vai prescrever, entende? Por mais que a gente especialize em suplementação, mas não é nada, entende? Não adianta você suplementar uma pessoa se ela não tem uma orientação boa para o que ela faz com a alimentação. Então, na parte de detoxificação, a gente começa justamente perguntando para ela, na anamnese, tudo que ela faz, tudo que ela, né, consegue. Então, por exemplo, uma pergunta que tem na anamnese que é muito legal de fazer é justamente sobre pasta de dente e desodorante. Se a pessoa usa pasta de dente comum e se a pessoa usa desodorante comum. Né? E a pessoa fala, é comum, beleza. Então, você já sabe que essa pessoa tem uma intoxicação por metal pesado. Tem intoxicação por alumínio, por mercúrio, por flúor, tá? Se você toma um medicamento controlado, tem também. Então, várias coisas a gente já sabe. Então, a primeira coisa que a gente coloca, o Lugol 5%. Sempre tem que ter Lugol, gente, porque o Lugol é o que vai conseguir tirar esse excesso de metal pesado do organismo, tá? Vai facilitar o emagrecimento, vai melhorar a forma que você absorve os nutrientes. Então, primeira coisa, detoxificação, Lugol 5%. E aí, coloca 3 gotinhas aí por dia para essa pessoa, explica para ela o que é isso, como que funciona isso, que não tem gosto de nada, que ela pode colocar na água, e aí você já indica para ela alguns suplementos, então, por exemplo, vitamina C, que pode ser tomada de manhã, para misturar ali, colocar no mesmo copinho, pode colocar água com limão, tá? Água com limão todos os dias de manhã. Por que água com limão? Água com limão emagrece, Luciana? Não emagrece. Água com limão, o limão, ele tem muito mineral. Ele tem muito mineral. E ele não tem frutose como as outras frutas. Então, quando você toma o suco do limão, né, a polpa do limão, vamos dizer assim, né, o sumo do limão, você não está ingerindo frutose, né? Ou seja, você não está colocando aquele venenozinho que mata aos poucos, né? E ao mesmo tempo, você coloca muito mineral no organismo. Quando esses minerais, eles caem no ácido clorídrico, o ácido clorídrico é muito mais ácido do que ele, obviamente, né? E ele vai transformar esse ácido do limão em alcalino. Então, ele não vai ser ácido mais, né? Entende? Por isso que água com limão resolve gastrite, ajuda na gastrite. E aí o organismo consegue absorver todos esses minerais do limão, tá? Então, tomar a água de manhã com limão, com cúrcuma, com Lugol, tudo isso a gente consegue uma suplementação boa, né? Tanto de minerais quanto de antioxidantes também, tá? A vitamina C também, de manhã. Aí você pode olhar com essa pessoa para ela tomar ou comprimido, né? Ou procurar naquele frasquinho, quando tem efervescente, para comprar sem açúcar, tá? E sem adoçante, obviamente, né? Você dá uma explicada e fala com ela qual que é que você já testou, que sabe que funciona. E aí, a gente passa dessa parte de detoxificação, a gente precisa entender, lembrar, né, da desbiose. Todo mundo tem um desequilíbrio na microbiota intestinal, né? Então, a gente precisa lembrar disso e colocar os probióticos, tá? Eu também vou mandar lá na Fraternidade, vou mandar a fórmula que eu uso para emagrecimento. Já tá lá, inclusive, eu acho, na pasta de probióticos, tá lá, se não me engano. Mas aí eu coloco nessa aula daqui quando eu colocar lá, tá? Tem a parte de probióticos, né, que a gente usa também. Tem a parte de dentro dos probióticos, a gente pode colocar sopa funcional para a pessoa tomar de noite, né, antes de dormir. Então, ela não vai dormir com o estômago cheio, ela vai ter um sono melhor, porque ela vai dormir com o estômago vazio mesmo, que a sopa é mais rapidinha, né, de ser metabolizada. Então, a gente precisa pensar na desbiose, tá? Principalmente na desbiose, tá, gente? Às vezes, a pessoa, só de você regular a microbiota intestinal, a pessoa emagrece. Precisa lembrar, né, da parte de suplementação e os alimentos, obviamente, a parte de troca alimentar, e aí vem a parte de suplementação, né? Como eu falei, o selênio, né? Eu vou mandar para vocês lá, tá? O que eu uso direitinho. Mas aí a gente coloca o selênio, né, para fazer essa conversão do T4 em T3 e diminuir e melhorar, né, esse hipotireoidismo. A gente coloca o magnésio, porque o magnésio é regulador do organismo, então sem magnésio no nosso organismo a gente não consegue fazer muita coisa.
a gente consegue, o magnésio ele participa de mais de 300 reações no nosso organismo, né? Eu já falei isso, eu falo toda vez. Então, o magnésio ele é essencial para isso, tá? Vitamina D, faça o exame de vitamina D no seu paciente e precisa estar pelo menos 50 nanogramas por ml, tá? Se tiver abaixo de 50, pode começar a suplementar seu paciente, suplemente ele com vitamina D, porque a vitamina D, nós vimos aqui hoje sobre genômica, né? Nós temos 23 mil genes no nosso organismo. A vitamina D, ela regula 2 mil genes, porque ela não é vitamina, ela é hormônio, né? Então, ela regula aí praticamente 10% dos nossos genes, tá? Então, ela ajuda a modular isso e ajuda a resolver também a questão do emagrecimento. O selênio, que eu já falei, aquele compostozinho que eu dei na última aula de cúrcuma com piperina, tá? Que a piperina, ela é é extraído como é que fala? Da pimenta, né? É o extraído da pimenta. Então, a gente consegue colocar esses dois aí. A piperina aumenta em até 20 vezes a absorção da curcumina, né? Então, faz também isso aí. E aí vem os suplementos que são meio contraditórios, né? Vários lugares aí falam que não funciona, outros falam que funciona, né? Tirando aqui o hidroxitriptofano, que é o que eu vou falar, né? É um dos que eu indico, o hidroxitriptofano ou 5-HTP, né? Que eu sempre indico, né? Porque o 5-HTP ele vai transformar em serotonina e vai melhorar essa pessoa, vai melhorar a sensação dessa pessoa de bem-estar, né? Então ela vai ajudar a diminuir a ansiedade. Mas além disso, o teste que eu fiz, gente, o combo que eu fiz de suplementos aqui, que foi em junção, inclusive, com uma Nutri, foi o combo de quatro fórmulas, né? Foi a do probiótico, que eu falei que eu vou colocar com vocês. Eu usei probiótico, melatonina, tá? Eu usei melatonina 10 miligramas, inclusive eu continuo usando, porque quem me conhece sabe que eu sou péssima para dormir, meu sono é horrível, e eu nunca dormi tão bem quanto agora que eu estou tomando melatonina, tá? Eu tenho sono no momento certo, eu durmo a noite toda e eu acordo bem, tá? E isso faz muita diferença no nosso organismo e vocês sabem disso, né? Então, o combo que eu fiz foi Lugol 5%, probióticos, melatonina 10 miligramas e HCG, tá, gente? Esse hormônio do HCG é bem contraditório, porque muito médico fala que não auxilia, que não faz diferença, que faz mal para o organismo. Gente, pensa que é um hormônio da gravidez. Vocês acham mesmo que faz mal para o organismo? Sendo que a gente na gravidez, a gente tem a dosagem dele de 100 vezes, 100 mil vezes mais. Acha mesmo que faz mal? Na gravidez a gente fica com a pele bonita, o cabelo fica bonito, a unha fica forte, tudo fica bonito na gente. Vocês acham mesmo que faz mal? Então, eu testei o HCG e é impressionante o como que ele regula a fome. É impressionante, assim. Eu tive muito mais facilidade para fazer os meus jejuns, tá? Eu tive muito mais facilidade para fazer o jejum de 24 horas. Eu finalizei minhas 24 horas, assim, tranquila, tá? De normal mesmo, de fazer assim. E eu perdi 4 quilos em uma semana, tá? E isso, né, dos 4 quilos na semana, não é uma coisa que para. Você continua queimando isso. Então, pense para uma pessoa que quer emagrecer rápido, né? Você testar isso. Obviamente, gente, não é só isso. Tem uma dieta por trás disso, tá? Essa dieta, ela é do próprio HCG, né? E aí você tem várias coisas que precisam ser feitas, vários cálculos que precisam ser feitos, tá? Mas basicamente é tomar um HCG, ele é sublingual, então ele já não passa por aquele efeito de primeira passagem, né? Que a gente precisa para tirar isso aí. Lembrando, tá, gente? O probiótico que eu mandei fazer, a cápsula era de liberação entérica, que é muito importante vocês coloquem isso, porque isso não adianta nada. Né? Você vai tomar probiótico, ele vai quebrar ali no ácido clorídrico do estômago e pronto, morreu todo mundo. Então, lembre disso, tá? Então, eu fiz esse teste com esses suplementos. E eles me ajudaram muito, tá? Nesse processo, justamente para eu testar, para saber isso, né? Como eu falei com vocês, eu não quero emagrecer, eu fiz para testar. É muito impressionante porque a gente vê uma perda, e olha que eu já fiz muita coisa, né? Porque antes de trabalhar com isso, eu sempre quis emagrecer. Todo mundo sempre acha que tem que emagrecer, né? E aí, esse teste que eu fiz, eu vi o quanto que foi tranquilo fazer isso. Por quê? O HCG ele regula o hipotálamo. Então, o fato dele regular o hipotálamo, você não sente fome. Você não sente apetite, você sente fome, tá? Então, você sabe a hora certa de comer,
você come na hora certa, e aí você, por exemplo, associa isso com o jejum, você consegue um emagrecimento muito mais rápido, entende? Então, assim, isso é uma via para quem quer emagrecer muito rápido, né? Quem quer emagrecer rápido, quer fazer alguma coisa muito mais rápida. Então, é isso, tá? É pegar essa linha de raciocínio, tá? Para conseguir tudo, né? Para conseguir pegar tudo. Então, eu peguei intoxicação, coloquei água, tá? Eu tomo 5 litros de água por dia. Eu só ando com os copos assim, ó, tudo vazio já, de tanta sede que eu sinto. Eu tomo 5 litros de água por dia, tá? E é porque eu acho que tem que ser 5 litros de água. Eu fiz um cálculozinho lá e a gente faz o cálculo de água, gente, é o seguinte, a gente pega o nossos quilos, e multiplica por 0,03, tá? 0,03, você tem lá a quantidade de litros que deve tomar por dia. Aí você arredonda. Deu 2,5, deu 2,300, arredonda para 2,5, né? Deu 2,800, arredonda para 3. Então, assim, arredonda fica mais fácil. Então, você faz esse cálculo também, passa para o seu paciente esse cálculo, né? E explica para ele porque ele tem que tomar aquilo de água para ajudar. Então, é no mínimo aquilo, não tem problema se tomar mais. Então, assim, óbvio que foi muita coisa que influenciou esse emagrecimento, né? Mas, eu jaquei demais, porque, né, aquela coisa que eu estava querendo fazer, né? Naquela vontade que eu estava querendo fazer. Então, eu fui para aniversário de criança, e sabe o que aniversário de criança é? Eu teve churrasco aqui em casa. Então, assim, teve várias coisas, várias situações, e eu ainda consegui emagrecer isso tudo. Hoje é 27, acho que tem quase. Não, acho que foi no início de setembro que eu comecei a tomar. Então, sensacional, tá? A sensação é muito boa. E aí, gente, a gente entra na parte do depois que nosso paciente emagrece, a gente precisa preocupar em como que a gente vai manter isso, né? Então, é óbvio que você vai conversar com seu paciente, principalmente para ele adotar o estilo de vida saudável, certo? Então, para ele manter aquilo que está fazendo. Não com suplementos, você não pode tomar um suplemento, por exemplo, HCG, você não pode colocar direto. A melatonina você pode ir colocando em doses mais baixas, né, que vai ajudar a regular da mesma forma. Mas você precisa pensar, por exemplo, no estilo de vida que ele vai levar. Então, tomando aqueles suplementos que vão ajudar como forma de antioxidante. Quando você regula a microbiota intestinal, a pessoa perde vontade por doce, porque doce é uma bactéria que tem no intestino, que ela tem essa afinidade por doce. Então, quando ela está mais alta, ela dá esse desejo em você, né, de você comer doce. Então, regulando a microbiota, você não tem vontade de comer doce. E aí você conversa com o seu paciente, principalmente sobre estilo de vida e estresse, tá? E por que estilo de vida e estresse? Porque é o que vai fazer ele voltar a comer besteira. É o que vai fazer ele engordar de novo, tá? É igual quando a pessoa faz uma bariátrica e engorda de novo. Por quê? Não trabalhou o psicológico, não trabalhou a cabeça dela, tá? Então, coloca, né, coloca essa ideia na cabeça dela, fortaleça a ideia da água, tá? Não esqueça disso. E principalmente para vocês conseguirem manter isso, tá? Porque o que faz a pessoa te indicar é justamente quando ela emagrece e mantém. Isso é o mais importante, entende? Porque quando a pessoa ela emagrece, engorda, ela nem indica em quem que ela foi, porque para ela é a pessoa que foi ruim, entendeu? O profissional que foi ruim. Então, quando você emagrece, você ensina a pessoa a emagrecer e a não engordar de novo, isso acho que a principal coisa. Isso pode ser uma promessa sua, entende? Eu te ensino a emagrecer e não engordar de novo. Então, né, tenham isso em mente, coloca isso na mente do seu cliente, do seu paciente, tá? E principalmente conscientize ele sobre o real motivo porque que ele está emagrecendo, né? Sim, André, manipulo também, tá? O HCG, na verdade, eu peço para. O HCG é o seguinte: tem farmácia que não aceita que outros profissionais peçam a não ser médico, tá? E eu sei porque, né? Eu já tentei pedir. Mas tem farmácia que não interessa. Então, eles mandam, né, assim mesmo, tá? Então, procure na internet com a farmácia. Eu peço o meu na Minas Brasil, tá? Drogaria Minas Brasil, que é de Montes Claros, né? Eu sou de Belo Horizonte, e aí eles mandam para cá, tá bom? Mas eu mando, eu peço para eles, eles manipulam, me mandam. Bárbara, eu vou colocar vocês no grupo, tá? Eu vou fazer o grupo de vocês. É que eu esqueço, gente, eu esqueço mesmo. Eu vou fazer o grupo para colocar vocês. Eu vou, por enquanto, eu estou fazendo lista de transmissão, porque eu acho
Mas eu acho mais fácil, né, mandar por isso de transmissão. Mas aí o grupo, eu vou criar o grupo e vou colocar vocês lá no grupo, tá? E aí lá vocês compartilham o contato de vocês. Não compartilha aqui não, Bárbara, porque se eu colocar, como é que fala? A aula no YouTube, salva, né? Vai ficar aí. Então, Tamires, eu manipulo separado, sim. Primeiro, porque não faz não faz um sentido você colocar tudo na mesma fórmula, né? Probióticos, por exemplo, você precisa tomar na hora do almoço, porque é a hora que você tem mais alimento ali, e aí a sua cápsula a chegar no intestino mais íntegra. O Lugol é em jejum, né? Então, e é gotas também. O HCG, eu preferi tomar, eles normalmente só vão tomar de manhã, né? Como eu acordo um pouquinho mais tarde, aqui né? Em comparação com quem trabalha, né, gente? Eu acordo 9 horas. Então, é de manhã, né? E eu tomo HCG meio-dia, porque eu percebi que tomando meio-dia, eu tenho essa falta de fome o dia inteiro, até de noite, porque eu durmo muito tarde. Então, eu tomo HCG meio-dia. A melatonina eu tomo 30 minutos antes de dormir. Entende? Então, assim, não tem por que mandar junto, tem que ser separado mesmo, tá? Fora os outros suplementos. Então, por exemplo, vitamina D, você pode colocar junto com um outro antioxidante, tá? Mas, por exemplo, vitamina C, magnésio e selênio pode ser na mesma coisa, mas eu não acho que você vai conseguir fazer porque é muita coisa, né? Pode ser na mesma cápsula, mas eu não acho que você vai conseguir fazer porque é muito, entendeu? Magnésio, por exemplo, a dosagem é muito alta, você vai tomar muitas cápsulas. Então depende, entendeu? Eu prefiro mandar separado porque a gente consegue ter controle certinho, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Nossa, gente, cada hora que eu falo que eu falei demais, a hora que eu olho, já passou um tempão. 1h10 de aula. Acho que. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Não, acho que não. Bom, gente, então eu vou finalizar, né? Porque senão vai ficar muito comprido. Eu vou finalizar a aula, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? HCG 120 microgramas, 120 mcg, tá? E aí depende da dieta que você vai fazer, depende da quantidade de quilos que você quer perder, que aí a dieta explica isso direitinho, tá? Normalmente no site da Minas Brasil, lá tem explicando como é que é a dieta do HCG, tá? Só que isso, como quem pode passar só Nutri, eu não posso passar dieta aqui, né? Então, tem lá a quantidade lá, tá? Mas é 120 microgramas. Pois é, Bárbara, eu também. Eu queria fazer as aulas pelo Zoom, mas o que acontece é o seguinte: aquele que vocês entraram, né, é pelo Simpla, que é a mesma plataforma que hospeda o meu curso, né, a Fraternidade. Então, eu entrando por lá, eu consigo fazer aula assim de 8 horas se eu precisar, entendeu? Então, eu consigo fazer aula por lá durante muito tempo, eu consigo convidar mais pessoas. Só que é pela plataforma Simpla. Se eu for pelo Zoom, a aula só dura 40 minutos, porque eu não vou comprar o Zoom, né, gente? O Zoom é terrível. Então, o Zoom, ele é só 40 minutos, entendeu? Então, né, ó, pra você ver, foi 1h13 de aula, né? Não tem como ser 40 minutos de aula, não consigo. Vou passar correndo as coisas, vocês não vão conseguir me perguntar, porque eu vou ter que ficar toda hora, né, renovando a aula, e ainda não grava, ou seja, não funciona para mim, né? Não tem jeito. Essa do Simpla grava, mas, né, tem aquela dificuldade do cadastro do pessoal lá, o pessoal não conseguiu entrar, tá? Gente, então eu vou finalizar, tá bom? Vou finalizar, porque senão fica muito grande nossa aula, né? Então, até amanhã, para quem vai assistir a aula de perícia amanhã, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham anotado tudo. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Então, um beijo para vocês e até amanhã.